Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos começar falando sobre o Egito Antigo e muitas curiosidades sobre esse tema. Lembrando que não dá para fazer um vídeo só falando sobre o Egito, então provavelmente teremos outros vídeos aqui no canal, justamente pela complexidade, pelo tamanho, amplitude de conteúdo que a gente pode ter a respeito dele. Mas hoje eu trouxe para vocês alguns conteúdos que são principais, que são essenciais nesse processo. Eu vou começar falando sobre a origem do Egito. O Egito Antigo teve suas origens, teve seu ápice no período de 4.500 anos antes de Cristo até 30 anos antes de Cristo. Bom, inicialmente eram nomos, pequenos grupos, como se fossem tribos, que se organizaram na região ali do norte da África. Com o tempo, esses nomos deram origem ao Alto Egito e o Baixo Egito, dois grandes reinos. E esses dois grandes reinos, num determinado momento da história, o líder do Alto Egito, Menes, resolve unificá-los, E aí existe a primeira dinastia do Egito unificado, que é a dinastia de Menes. O líder do Egito era o faraó, e ele detinha todos os poderes em sua mão, desde os religiosos até políticos, judiciais, entre outros. Ele comandava o exército e o Egito também tinha escravos, normalmente pessoas que eram dominadas em alguns episódios de guerra, conflito entre o Egito e alguma outra localidade, e o Egito acabava absorvendo esses escravos para suas construções, aliás, construções que a gente vai comentar já a seguir. Os egípcios acreditavam que o faraó tinha um poder divino. Ele era divinizado, era como se fosse uma encarnação de Deus na Terra. Os egípcios também eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Os faraós tinham roupas especiais e vestiam-se com muita pompa. Usavam joias de ouro e pedras preciosas, além de insígnias, que é um emblema, um sinal, um distintivo, que pode ser uma coroa, um brasão, um cedro, coisas do tipo. Também praticavam esportes para ficar robustos e demonstrar força e agilidade. Como eu falei para vocês, o poder do faraó era também sobre a religião, então podemos dizer que era um poder teocrático, ou seja, é um poder que mistura política com religião. Agora falando sobre as pirâmides do Egito, são construções gigantescas. Elas eram grandes túmulos onde os faraós eram enterrados. Além de símbolos do poder dos governadores, essas construções buscavam preservar os corpos e os bens do faraó morto. Hoje, existem cerca de 123 pirâmides catalogadas no Egito. No entanto, as três mais conhecidas são Quéops, Quéfren, Miquerinos. A maior pirâmide dessas três é a de Quéops, com 230 metros de largura na base e sua altura sendo de 174 metros. Depois nós temos a pirâmide de Quéfren. É a segunda maior pirâmide do Egito e foi edificada para abrigar o corpo do faraó Quéfren. Ela tem 143 metros de altura. Quéfren era o filho do faraó Quéops e, por respeito ao pai, fez sua pirâmide 10 metros mais baixa. Ao lado dela está a Esfinge de Gizé, a maior do mundo antigo, com 200 metros de comprimento e 74 de altura. A terceira pirâmide mais alta do Egito é a de Miquerinos e foi construída para o corpo de Miquerinos, que reinou entre 2532 e 2503 a.C. Era filho de Quéfren e, portanto, neto de Quéops. Tem 65 metros de altura e uma base de 105 metros. Agora vamos falar sobre a mumificação no Egito. Vamos às etapas do processo de mumificação artificial egípcia. O primeiro passo é a retirada do cérebro pelas narinas. Essa etapa era realizada com o auxílio de pinças de metal. O segundo passo era a retirada da maioria dos órgãos internos a partir de um corte realizado do lado esquerdo do corpo. Apenas o coração não era retirado, porque se acreditava que as emoções ficavam armazenadas nesse órgão. Terceiro passo, cobria-se o corpo com a mistura de sais denominada natrão
e colocava-se essa mistura também no interior do corpo, durante 40 a 72 dias, com o objetivo de retirar toda a água do corpo. Agora vai uma curiosidade para vocês. Quando o faraó morria, as pessoas que serviam ele diretamente, né, preparavam a comida, a cama e tudo mais, elas seriam mortas para servir a ele em outra vida. Eles acreditavam na vida após a morte e levavam não só o seu ouro, a sua riqueza, tudo o que pudesse, mas levava também os funcionários, as pessoas que cuidavam dele no dia a dia. O que acontece? Quando a gente fala de mumificação, eles precisam desidratar esse corpo para que ele não apodreça. Por isso que é retirado os órgãos internos mais molinhos, retirado o sangue, toda a água do corpo através dessas substâncias químicas, e isso ajuda na conservação dos corpos, tá? Eles faziam a retirada do cérebro pelo nariz, por exemplo, porque eles evitavam fazer qualquer tipo de corte, eles não queriam danificar o corpo do faraó. Do mesmo modo que era um corte bem pequenininho, uma incisão bem pequenininha na barriga, para retirar também outros órgãos por ali. Então evita o máximo possível que houvesse danos ao corpo do faraó. O quarto passo, lavava-se o corpo para retirar o natrão a partir de bálsamo e óleos essenciais. O quinto passo, o corpo era enfaixado com panos feitos de linho. Então, esse processo de mumificação era essencial para a conservação do corpo do faraó. Existem também lugares onde eles enterravam os corpos dos faraós, meio que despistando de possíveis invasores. Mesmo assim, não foi uma coisa que protegeu completamente, tá? Porque houve invasão, houve saqueamento dessas tumbas, que é o Vale dos Reis. Lá no Vale dos Reis também existem muitas tumbas, que algumas inclusive ainda têm sido estudadas, ainda estão sendo abertas. Outras foram saqueadas, então fica muito difícil o estudo da história, né? Quando eles tiram essas fontes históricas para vender, enfim. E isso tudo ainda está sendo estudado. Existem muitos estudos ainda no Egito que vão trazer com certeza muitas coisas novas para a nossa sociedade.